Vamos falar da palavra do Senhor, a palavra que Ele vem colocando no nosso coração ultimamente. A gente vem estudando sobre o Evangelho, como é poderoso, viver esse Evangelho transformador. Não sei se alguns de vocês já memorizou, mas a gente vem lendo todo domingo esse mesmo texto bíblico, que está em Romanos 1, os versículos 16 e 17. E eu gosto de ler porque ele me enche de esperança. Ele me enche de vida cada vez que eu leio. É algo que Paulo está experimentando, algo que Paulo está vivendo, mas hoje eu vejo isso sendo reproduzido aqui, onde a gente está. Eu vejo isso sendo reproduzido quando a gente vê pessoas sendo alcançadas. Pessoas vivendo o que elas nunca haviam vivido antes. Pessoas experimentando essa vida de Deus, fluindo nelas. E a palavra do Senhor diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim. Já prestou atenção nisso? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você sabe o que é fé? É a certeza de algo que você ainda não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Muitas vezes a gente corre aí desse lugar. A certeza de algo que você está esperando, mas ainda não é visível. E a gente foge muitas vezes daí porque a gente quer garantia. A gente quer saber que alguém falou que vai acontecer. A gente quer ver o recurso na mão já de algo que a gente está desejando. Mas a palavra do Senhor vem e me fala: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. A gente já vem falando há muito tempo, A gente está já na mensagem 9 dessa série, o Evangelho. A gente já aprendeu o que isso significa. A gente já classificou e identificou que não é religiosidade, que não é moralismo, que a gente não tem que se mover por medo, a gente não tem que se mover por ameaças, a gente não tem que se mover por incertezas, não é nada disso. É poder de Deus. E eu creio que o Senhor traz essa renovação para as nossas vidas, para que a gente possa viver esse poder de Deus hoje, de uma maneira prática, de uma maneira real. Porque, de verdade, muitas vezes eu ouvi histórias, eu vi pessoas compartilhando a palavra, mas a impressão que eu tinha é de que era algo tão longe, de que era algo que ficou lá atrás, ou de algo de homens excepcionais, de homens especiais, de homens diferenciados, e por isso eles viveram aquilo. Mas eu quero que você entenda, e eu quero que você viva isso, e a gente já tem experimentado isso, que é algo para hoje, que é algo para agora, que é algo real, que se você não fugir, que se você não se assustar, que se você não permitir que o medo te afaste daquilo que o Senhor tem para a tua vida, você vai experimentar isso, você vai viver isso, você vai pela fé dar passos que você antes não conseguiria dar, você vai viver o que antes você não conseguiria viver. E um dos meios que o Senhor usa para que essa renovação pelo Evangelho aconteça nas nossas vidas de uma maneira prática é a oração. Você sabe o que é oração? Oração é conversar com Deus, é falar com Ele e ouvir também dEle. Oração é esse tempo especial onde você sente e você muitas vezes escuta, muitas vezes você entende, nesse tempo de oração, nesse tempo de leitura da palavra, aquilo que o Senhor tem para você. E isso é algo muito importante, porque muitas vezes a gente está ali orando e a gente confunde achando que oração é como se a gente apresentasse para o Senhor uma lista de necessidades. É como se a gente apresentasse naquele tempo ali tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu preciso. E a gente precisa entender que a vontade de Deus ela é incomparável. E quando a gente vai para esse tempo de oração, na realidade o que se manifesta ali é a vontade de Deus para a minha vida. E eu vejo isso acontecendo em vários lugares na palavra, e um dos textos que nesses últimos dias vem tocando muito o meu coração é o texto de Atos 4.
Quando eu vejo os discípulos, os apóstolos ali, fazendo e cumprindo o seu chamado, vivendo aquilo que Jesus preparou eles para viver. Mas quando eles começam a fazer a vontade de Deus, e muitas vezes a gente tem essa expectativa, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, então acabou o problema. Não vou ter dificuldade, não vou ter oposição, não vou ter perseguição, não vai mais acontecer nada disso, vai ser tudo perfeito, porque a vontade de Deus é perfeita. Mas eu vejo pelo que esses homens estavam vivendo, que muitas vezes vai vir sim oposição. Vai vir sim situações que a gente não consegue entender e que não fecham dentro da nossa equação, porque a gente tem que trabalhar muito com a nossa expectativa, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu entendo que é ser abençoado por Deus. Mas eu vejo nesse texto de Atos 4, 29, quando a palavra diz o seguinte: agora, Senhor, esses homens eles estão orando, eles estão sendo ameaçados, eles se apresentaram ali diante de autoridades religiosas, que estão ameaçando para que eles parem de fazer o que eles estavam fazendo. E então quando eles abrem a boca deles para orar, eu vejo uma oração que é diferenciada, porque ele fala o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É isso que eu vejo, homens orando, não falando: Senhor, muda a situação, acaba com a ameaça, muda o coração desses homens, me tira desse sufoco. Eles não estavam orando isso. Sabe o que eles estavam orando? Senhor, me dá o que é necessário para que eu passe por isso. Me dá o que é necessário para que isso não me afaste da tua vontade perfeita. A gente olha os apóstolos passando por isso, mas na realidade hoje nós estamos vivendo a mesma situação em determinadas realidades. Nós estamos vivendo essa ameaça porque muitas vezes decidimos viver esse propósito, viver dessa maneira que o Senhor nos chamou a viver. Mas muitas vezes a gente não tem a garantia que a gente achava que deveria ter. Muitas vezes a gente não vive a realidade que a gente esperava viver. E hoje cedo, quando eu saí para fazer um pouquinho de exercício, eu estava pensando muito nessa palavra, estava orando muito por isso. O Senhor vem falando muito ao meu coração e eu não consegui deixar de me lembrar de algo pessoal que eu vivi em 2016. 2016 eu tinha mudado tudo aquilo que o Senhor tinha me mostrado que Ele queria fazer na minha vida. Eu mudei e fiz as coisas do meu jeito. E de 2012 a 2016 eu dediquei 100% do meu tempo numa companhia que o Senhor tinha me dado quando eu era missionário lá na Europa. E que eu trouxe ela para os Estados Unidos, e eu falei: não, vou começar a trabalhar nisso aqui. Eu gostava, era apaixonado pelo que eu fazia, era feliz fazendo o que eu fazia, mas não era a vontade de Deus para a minha vida, não era aquilo que Ele tinha para mim. E durante 4 anos eu fiquei ali, e em 2016, eu passei uma situação muito dura, muito difícil, a empresa quebrou. E o Antônio ali assustado, sem saber, sem entender o que estava acontecendo, porque quando as coisas não saem dentro da tua expectativa, afinal de contas eu ficava tentando justificar para o Senhor. Eu falei: Senhor, mas a empresa é boa, o meu coração é bom, eu quero te servir através dela, ela virou meu púlpito. E em 2016, porque quando a gente faz aquilo por nossa conta, quando a gente faz aquilo que o Senhor não está, Ele até te deixa ir por um tempo. E eu sempre falo para as pessoas: se você não está vivendo a vontade de Deus para a tua vida, e a gente sabe quando a gente não está vivendo a vontade de Deus para a nossa vida, eu falo para as pessoas: não vai muito longe. Não vai muito longe, porque você vai ter que voltar todo esse caminho. Você vai ter que, em algum momento você vai entender que na realidade o que você está fazendo não é o que realmente o Senhor tem para a tua vida. E naquele momento eu assustado, que eu orava, era o seguinte: Senhor, não deixa a minha empresa quebrar. Não deixa, Pai, eu estou dedicando aqui os meus últimos anos nela, a minha família depende dela, eu dependo dela, não sei o que fazer sem ela. E é interessante porque hoje, quando eu estava ali pensando nisso e lembrando de tudo isso, e hoje eu consigo ver alguns desdobramentos que já houveram depois da quebra da empresa.
porque a empresa sim quebrou, porque eu tive sim que me mudar de Orlando, que eu tive que ir morar numa cidade a 3 horas daqui, mas naquele lugar o Senhor tinha um encontro marcado comigo, onde Ele ia mudar meu coração, onde Ele ia mudar minha história, onde Ele ia mudar minha vida. Só que naquele instante o meu medo, a minha incerteza, a minha insegurança me fazia orar, e na minha oração eu só me agarrava à realidade que eu via. Eu só me agarrava àquilo que eu conseguia enxergar. E eu falava: Senhor, não faz isso, por favor. Eu não orei como esses homens. Eu não orei: Senhor, faz a tua vontade. Eu não orei: Senhor, me traz o que é necessário para que eu viva o teu propósito. Eu orei: Senhor, faz a minha vontade. Eu não queria que ela quebrasse. Por favor, não deixa quebrar. Só que ali, naquele momento, o Senhor estava começando um processo na minha vida lindo, que me trouxe aonde eu estou hoje, que me faz viver essa realidade que eu estou vivendo hoje. E quando eu falo que a realidade de Deus é incomparável, eu estou te falando porque eu estou vivendo isso. Eu não consigo imaginar a minha vida sem isso. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o propósito de Deus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a vontade de Deus se manifestando e se expressando em tudo que eu faço. E foi ali, naquele momento de dor, que esse processo começou. Foi ali naquele momento de dificuldade. Eu mudei daqui, eu cheguei lá. Os primeiros meses ainda foram terríveis, porque eu me sentia, não entendia. Falei: como é que pode eu tentar fazer tudo certo e ser recompensado desse jeito? Eu estava muito preso a isso, a esses padrões da religião, a esses padrões do moralismo, querendo uma recompensa para o meu esforço pessoal, para a minha dedicação pessoal. E o Senhor, com muita paciência, com muito amor, pegou e falou: vem aqui que eu vou te mostrar como que realmente as coisas funcionam, como que é o meu amor derramado sobre a tua vida, como que é o meu propósito. Quando você viver o meu propósito, então as coisas vão começar a mudar. E o Senhor tem feito isso hoje nas nossas vidas. Você não tem ideia do futuro que o Senhor tem para você, mas todos os processos que você tem vivido não são casualidade, não são coincidência. O Senhor tem algo para realizar através dessa igreja, e você está envolvido nisso. Existe algo que o Senhor está trabalhando aí dentro de você, que vai te trazer o que é necessário para que você viva aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Confia. Mas é muito importante que você se renove, que o Evangelho te renove. E é impossível que isso aconteça sem oração. É impossível que isso aconteça sem tempo com Deus. Esses homens, eles estão sendo ameaçados. Eles não têm garantia, eles não têm nenhuma segurança, mas eles não pensam nisso. Eles falam: Senhor, traz a coragem que é necessária para que nada nos pare. Traz a coragem que é necessária, que a gente possa aqui permanecer firme, para que a gente não volte atrás, para que a gente não frustre os teus planos nas nossas vidas. É isso. Em tempos de ameaça, nosso cuidado não deve ser tão sempre assim, pensando: não vou evitar problema, vou evitar porque aí vai ser doloroso, aí vai custar, aí vai ser difícil, aí vai demorar. Não pensa nisso. Nós temos que prosseguir com alegria e coragem naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que Ele nos propôs, naquilo que Ele nos colocou. Eles não oram: Senhor, deixa a gente sair desse trabalho, deixa a gente mudar de país de novo, deixa a gente voltar atrás, deixa essa empresa. Não, eles não oram isso. Não é porque agora ficou perigoso, não é porque agora eu não entendo, que eu quero que mude. Mas Ele orou: nos dá graça para a gente seguir com firmeza o nosso trabalho. Nos dá graça para que nada nos pare, para que nada nos afaste, para que nada nos impeça de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Deus nos permite passar por essas situações. Deus nos permite passarmos por realidades onde muitas vezes nós inclusive somos expulsos da realidade onde nós estamos, porque Ele sabe que aquilo que Ele tem para nós é algo muito melhor, mas somente através disso, desse tempo com o Senhor, dessa renovação do Evangelho, nós podemos viver isso. E quando você vive isso, os resultados são nada menos do que extraordinário, como nós vemos aqui, eles passando por isso, eles vivendo isso nesse capítulo 4 de Atos. Até aqueles que estavam acusando se impressionam com a maneira como aqueles homens falavam.
Em Atos 4,13 eles falam ainda assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, homens simples, sem instrução, a palavra ainda fala, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que maravilha quando a gente pode experimentar algo assim, quando as pessoas nos olham e reconhecem que nós estivemos com o Senhor. Quando as pessoas nos olham e reconhecem que existe algo diferente, que não é nosso, que não é da nossa parte, mas é aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. A gente está nessa primeira semana de jejum e tem sido, como sempre, maravilhoso. O jejum é isso, é você escolher dar prioridade para o espiritual. E do espiritual, por exemplo, vem a tua fé. Muitas vezes as situações ainda não mudaram. Não é aquela varinha mágica que fala, não, eu vou jejuar 21 dias e tudo vai mudar. Você vai mudar. A tua maneira de ver as situações vai mudar. A tua maneira de reagir, as tuas prioridades, isso vai mudar. É você quem vai mudar. Como é maravilhoso quando a gente pode experimentar algo assim. Quando a gente pode viver algo desse jeito. E se você não está entendendo o que está te acontecendo, se você não está entendendo o porquê você tem enfrentado algumas situações, saiba que o Senhor conhece o teu futuro e Ele está dirigindo a tua vida para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. As pessoas que Ele tem colocado ao teu lado, as situações que você tem vivido, as experiências que você tem experimentado, fazem parte de um processo de Deus na tua vida. E muitas vezes a gente, não tem que ficar somente nisso, a gente precisa orar, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa buscar a vontade dEle para as nossas vidas, mas tem muita gente precisando redescobrir o Evangelho. Nada deveria nos afastar desse poder, dessa realidade, dessa realidade de fé, nada deveria nos afastar disso, mas falando na prática, isso muitas vezes acontece. Muitas vezes aquilo que a gente está experimentando, a nossa dinâmica de vida, a nossa rotina, as experiências que as pessoas estão vivendo do nosso lado, muitas vezes elas acabam nos esfriando. Muitas vezes elas acabam nos afastando dessa realidade. E eu me lembro nas primeiras mensagens do Evangelho, eu sei das reações, e algumas pessoas me procuram depois, e parecia algo tão longe. Porque isso acontece, muitas vezes a gente se esfria. Muitas vezes a gente, por não estar exposto a isso, por não conhecer a palavra, por não saber que é isso que o Senhor tem para nós, a gente acaba achando que está por conta própria. E a gente precisa redescobrir esse poder do Evangelho sobre as nossas vidas. Além dessa oração, além desse tempo com o Senhor, nós precisamos desse componente tão especial dessa renovação pelo Evangelho. Nós precisamos redescobrir o Evangelho, com ênfase nisso, no novo nascimento, na salvação pela graça. Não é o que eu faço, não é meu desempenho, não é o meu esforço, não é a minha religiosidade, não é o meu moralismo, não é isso. Salvação é pela graça, por aquilo que já foi feito, pela entrega que já foi feita na cruz, pelo sacrifício de amor que Jesus fez naquela cruz. Na cruz eu encontro tudo aquilo que eu preciso para viver essa vida que o Senhor tem para mim. Não estamos aqui também para sermos simplesmente membros de igreja. Nós não estamos aqui para participar de um momento ou de um movimento, onde eu vou ali de domingo à tarde, porque naquele lugar eu me sinto bem, eles têm uma programação legal, eles são organizados, eles têm um espaço legal. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Se você se permitir se acostumar a isso, você vai ser impedido de viver e experimentar o que de verdade o Evangelho tem para a tua vida. Nós deixamos muitas vezes de viver o poder do Evangelho, quando a gente permite que isso aconteça. Quando entra o orgulho pela organização, olha que bonito as atividades que a minha igreja faz, olha que bonito as atividades que esse grupo está desenvolvendo. Isso vai nos afastando, isso vai nos impedindo. Tem muita igreja por aí investindo mais tempo em defender a fé do que em divulgar, em propagar, em pregar o Evangelho. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando isso acontece, doutrinas essenciais como a graça de Deus,
que nos alcança, que nos transforma. Doutrinas essenciais como a justificação, como a conversão, são simplesmente deixadas de lado. Não é isso, não é o desempenho, né? Não é simplesmente eu me acostumo a isso e eu não vou mais viver o poder de Deus sobre a minha vida. A gente, desde que começou a falar nessa série, o que a gente está buscando é isso, é viver de verdade o que o Senhor tem para as nossas vidas. É possível muitas vezes a gente conseguir nota 10 em tudo que significa, tudo que é doutrinário, tudo que é relacionado ao meu desempenho, aquilo que eu posso fazer. Posso estar expondo corretamente as doutrinas da salvação e mesmo assim continuar sendo ignorante quanto às implicações do poder de Deus na minha vida. De saber que o Senhor está comigo em todo tempo, de saber que o Senhor me chamou e que minha vida tem propósito, e que Ele está me preparando, e que por mais que seja algo que está me custando nesse momento, eu sei que Ele vai produzir algo muito maior do que eu no futuro que Ele tem para mim, no propósito que Ele tem para a minha vida. Quando isso começar a acontecer, eu vou te dizer, cristãos nominais, eles vão deixar de ser simplesmente nominais, e eles vão viver uma conversão verdadeira. Eles vão não só viver esse amor de Deus, mas não conseguir ficar quieto, sem conseguir compartilhar esse amor por quem passar na frente deles, sem conseguir dividir essa boa notícia de salvação. Cristãos fracos vão se tornar fortes, cristãos seguros e não cristãos vão ser atraídos para essa nova verdade, essa nova realidade, essa nova igreja, esse novo grupo, essa nova família que o Senhor tem levantado. Eu creio nisso, eu sei, eu estou vendo, eu tenho o privilégio de presenciar aquilo que o Senhor está fazendo na vida de muitos de vocês. E aí muitas vezes a gente fala, poxa, mas como é que isso aí tudo se aplica, Antônio? Tudo aí que você está falando, oração, né, renovação pelo Evangelho, ver de que maneira isso se aplica, e é algo tão simples. Algo que a gente tem experimentado, e eu quero que você fique atento a isso, porque muitas vezes as pessoas vão para a igreja e vão falar, vamos lá ver o que o Antônio tem para dizer. Vamos lá ver o que o pastor, como o pastor vai resolver. E a gente já tem falado isso há muito tempo aqui na vida. Nós sonhamos com uma igreja de trabalhadores. Nós sonhamos com uma igreja, e já é a realidade que a gente vem vivendo, onde pessoas se levantam e aplicam o Evangelho de uma maneira real, de uma maneira prática. Porque muitas vezes a gente escuta, a gente busca, a gente ora, a gente jejua e a gente escuta do Senhor aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele vai fazer, mas quando não bate com a nossa vontade, a gente deixa de lado, a gente não aplica, a gente fala, não, mas está fora do que eu pensei, está fora do que eu planejei, mas aí chega esse momento de aplicação do Evangelho. Como nós podemos levar as pessoas a entender o Evangelho, de modo que elas vejam o seu poder e as suas implicações. E é algo tão simples, é através da pregação do Evangelho em primeiro lugar, a pregação da palavra, como a gente está fazendo aqui, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação, para que as pessoas possam escutar isso, para que essa palavra possa começar a entrar e a transformar e a frutificar no futuro, para que a gente possa ver isso de uma maneira real. De uma segunda maneira que a gente pode fazer isso, vendo líderes, pessoas que quem sabe chegaram ontem na igreja, que tem pouco tempo e falam, não, mas eu não tenho tanta experiência, eu tenho pouco tempo com o Senhor, mas ver esses líderes se levantando, como a gente vê aqui na igreja, em todos os âmbitos, em tempos de vida, em reuniões de homens, reuniões de mulheres, vida coffee, na liderança da nossa igreja, nos pilares da nossa igreja, inclusive na diretoria da nossa igreja. Pessoas que estão leves, vivendo esse amor, vivendo essa entrega, vivendo esse Evangelho verdadeiro na vida deles primeiro, para que então eles possam compartilhar com outros, para que eles possam comunicar o Evangelho a outras pessoas, que há pouco tempo atrás viam essas pessoas com conceitos tão diferentes, com prioridades tão mudadas, e hoje essas pessoas foram impactadas pelo amor de Deus, e elas não conseguem mais ficarem indiferentes a isso. Terceiro modo como a gente pode aplicar o Evangelho, é promover dinâmicas de renovação pelo Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Injetar a nossa igreja numa dimensão experimental, onde as pessoas podem provar isso que a gente está falando.
através, por exemplo, dos nossos tempos de vida, onde a gente se reúne para falar daquilo que o Senhor está fazendo, onde a gente compartilha a nossa experiência, porque o Senhor tem tocado, o Senhor tem alcançado, o Senhor está fazendo isso de uma maneira real. E quando quem está do teu lado escuta aquilo que você está experimentando, você consegue entender o que eu estou falando? Não é eu ir lá em todo o tempo de vida, não é os líderes da igreja estarem lá em todos os tempos de vida, são vocês que estão vivendo esse amor de Deus, impactante, transformador, compartilharem, se apoiarem, testemunharem, orarem juntos, para que a gente possa viver esse poder do Evangelho de uma maneira real, que a gente experimente ele em todo o tempo. Tem um outro modo ainda que a gente pode aplicar o Evangelho ao coração das pessoas, e esse modo é algo tão simples. Eu gosto muito de falar de intenção aqui, e é você tendo uma conversa intencional. Como é gostoso ter uma conversa entre amigos. Como é gostoso se reunir, estar junto. E como aqui na igreja a gente gosta de fazer isso. Eu mesmo tenho esse costume, eu não gosto de ligar para as pessoas. E é chato quando isso acontece, né? Quando você liga para as pessoas só quando você precisa. Só quando você tem alguma necessidade. Pensa num cara que gosta de ligar para as pessoas para não falar nada. Simplesmente perguntar, como você está? Como está teu dia? Como estão as coisas? E a gente pode fazer isso entre nós podemos ser intencionais, e com uma simples conversa, a gente consegue ser renovado pelo Evangelho. A gente consegue compartilhar a vida, a gente consegue levar palavras de alegria, palavras de esperança, palavras que vão fazer com que muitas vezes o dia daquela pessoa mude. Sabe, não é quando a pessoa chega para você lamentando e você fala, não, é difícil mesmo, é ruim mesmo, muitas vezes uma simples conversa vai fazer com que esse poder, com que essa vida, com que esse testemunho vivo transforme realidades, transforme futuros, transforme a história de famílias, porque alguém não desistiu, porque no dia que ele te chamou para conversar, você falou de vida, você levou esperança. E quantas vezes o Senhor tem te dado essa oportunidade de levar vida, de abrir novas oportunidades simplesmente com palavras boas, com conversas intencionais. Quando o Evangelho vai se renovando por meio dessas conversas informais entre as pessoas, os demais vão sendo renovados. Os demais vão falando, poxa, aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Ele não desistiu, então eu também não vou desistir. É nessas conversas pessoais que o Evangelho pode ser aplicado de uma forma mais específica, de uma forma mais direta. A gente já tem experimentado isso, mas eu tenho certeza que o Senhor te chamou também para experimentar, para provar isso. Quando uma pessoa explica como o Evangelho acertou ela em cheio, como o que ele estava vivendo antes era uma coisa e agora mudou, e ele muitas vezes não sabe nem explicar como isso está acontecendo. A pessoa que está escutando, ela é tocada, ela é alcançada. E cada um de nós aqui pode fazer isso. Cada um de nós aqui, eu creio que foi chamado para viver isso. A tua história, o teu testemunho. De repente você pode estar aí pensando, mas você não sabe nem o que eu vivi. Você não sabe nem quanta dor eu senti. Eu quero te dizer que a tua história pode encher a vida de alguém de esperança. O teu testemunho pode mudar a realidade de uma pessoa. Quem sabe você estava com uma expectativa de que não seria tão difícil, de que isso jamais aconteceria na tua vida. Mas a gente precisa confiar e saber que o Senhor está conosco nos dias bons e nos dias ruins. Que o Senhor está conosco quando as coisas saem como a gente esperava e quando não saem também. E inclusive vou te dizer, muitas vezes é muito melhor que não saia como a gente esperava. Porque a palavra do Senhor é quem me diz que os pensamentos e os caminhos do Senhor são superiores aos meus, assim como o céu é superior à terra. Assim que o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é incomparável para as nossas vidas. Eu gosto muito, apesar da empresa ter quebrado, eu gosto muito de empreendedorismo. E de vez em quando, eu gosto de assistir algumas séries. E algum tempo atrás eu assisti uma série que eu já voltei a assistir ela 2 vezes.
que eu gosto demais, que se chama Os Homens que Construíram a América. É do History Channel. Conta a história das maiores fortunas dos Estados Unidos. Conta a história do JP Morgan, conta a história do Rockefeller, conta a história do Carnegie, do Ford. Várias histórias impactantes. E no dia que eu assisti o episódio que falava da história do Rockefeller era batista, né? Por formação, ele era dessa denominação, e ele estava quebrado. Ele já tinha a empresa dele, e ele estava quebrado, as coisas não estavam funcionando, não estavam andando. E um dia ele é chamado para uma reunião em Nova York. E ele vai para Nova York de trem, então quando ele chega na estação, o trem que ele deveria ter pego já tinha saído, ele perde o trem. Então lembra, ele está quebrado, ele não tem esperança de que as coisas vão melhorar, ele é chamado para uma reunião, ele naquele momento está com uma atitude de se apresentar ali, com uma canequinha na mão e o que eles me entregarem, está ok. Né? Se surgir uma oportunidade que mude a minha história, está ok, mas ele foi nessa atitude. No momento que ele perde o trem, aquele trem onde ele deveria estar sofre um acidente, ele descarrila e todas as pessoas que estavam dentro daquele trem morrem. Todas. Quando aquela notícia chega para ele, aquilo virou uma chave dentro dele, porque ele falou, eu deveria estar lá, eu deveria estar morto. E o Senhor não permitiu que eu entrasse naquele trem. E de verdade, essa é a frase que eles colocam na série. Ele entendeu que Deus tinha algo para fazer na vida dele e através da vida dele. Aquela reunião acontece dias depois, ele vai para Nova York, só que quando ele chega lá, ele chega com uma atitude totalmente diferente. Ele não chega com uma canequinha pedindo uma ajuda, ele chega dando as cartas, ele chega determinando os termos. Ele sai dali com um negócio que ele naquele momento não podia nem atender, não podia nem entregar tudo que ele prometeu ali. Mas ele trabalha para aquilo acontecer e aquilo muda a história da vida dele. Um desafio enorme que veio sobre ele. E não acaba aí, no futuro, quando você vai ver nos demais capítulos, a dinâmica dos negócios na época era muito agressiva, muito forte, e eles iam tendo que mudar, eles iam tendo que se reinventar, mas em todo o tempo ele agia desse jeito, a minha vida tem propósito, e cada vez que se apresentava uma dificuldade, melhor ele saía, quanto mais pressão ele sofria, melhor ele saía. E muitas vezes a gente tem essa expectativa de que as coisas com a gente vão ser tranquilas, vão ser fáceis. Mas eu quero te dizer que se tua vida tem propósito, se você tem essa confiança de que o Senhor te trouxe para cá com um propósito, ainda que as dificuldades que você está enfrentando estejam doendo nesse momento, estejam te fazendo sentir e viver e pensar em dúvidas, questionando aquilo que o Senhor tem te permitido viver, eu quero te dizer que a tua vida tem um propósito, que você vai se levantar de tudo isso muito melhor, que você vai viver aquilo que o Senhor tem para você, porque Ele não muda, a promessa dEle não muda, a palavra dEle não muda, aquilo que Ele te disse Ele vai cumprir, aquilo que Ele te falou vai acontecer, Ele vai fazer. A questão é que muitas vezes a gente não entende, a gente não chega, a gente não consegue nem esperar. A gente já se adianta, quer resolver as coisas da nossa maneira. Mas eu quero te dizer hoje para que você possa confiar, para que você possa ser renovado por esse Evangelho. Porque o poder do Evangelho, ele vai se manifestar na tua vida de uma maneira prática, de uma maneira real. Como diz Paulo nesse texto base que a gente leu aqui em Romanos. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. É isso que eu te convido, é isso que eu te animo, é isso que eu te digo, vamos viver juntos esse poder para a salvação. Deixa de orar simplesmente pedindo para você, deixa de orar buscando simplesmente para você e começa a viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Começa a se entregar de uma maneira, ainda que você não entenda, ainda que seja doído, ainda que você não consiga ver sentido no que está acontecendo, confia e saiba que Ele é quem te chamou, Ele é quem te dirige, e o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida. Quem sabe você está falando, não, mas não era para estar desse jeito, não era para ser tão custoso, não era para ter tanta dificuldade.
Saiba que o Senhor, porque a palavra dele me fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. O que você tem aí dentro do teu coração? Que você possa ter essa certeza, porque se você ama o Senhor, se você ama o Senhor de todo o teu coração, isso que você está vivendo, ainda que você não entenda, vai se reverter em algo bom, algo muito além do que você poderia alcançar, do que você poderia viver, pela tua própria conta. Quando a minha empresa quebrou em 2016, na realidade o Senhor estava começando esse projeto. O Senhor já tinha a vida nos planos dele. Eu não via, eu não entendia, eu questionei demais. Porque eu enxergava muito pertinho, visão muito curta. Mas naquele dia ele estava começando esse projeto. Você não tem ideia do que o Senhor está fazendo para o futuro que Ele tem para você hoje, através dos processos que você está vivendo. Então hoje eu quero te animar a que você confie. Quero te animar a que você entregue, a que você descanse, e que diante disso, nada te afaste do propósito dEle para a tua vida. Deixa de orar pedindo que o Senhor mude a realidade, e começa a orar hoje pedindo que Ele te dê o que é necessário para que você enfrente essa realidade. Que Ele te dê o que é necessário para que você passe por todas as fases desse processo que Ele tem diante de você. Começa a orar para que você viva assim o propósito dEle na tua vida. Quem sabe hoje você não consegue responder muitos sentimentos e muitos questionamentos que você tem dentro de você, mas eu te convido hoje a confiar no Senhor e permitir que Ele faça, que Ele te leve, que Ele manifeste essa vontade boa, perfeita e agradável. Que Ele te faça e te mostre algo que você ainda não viu, que você ainda não consegue vislumbrar, mas Ele já tem para você. Isso é transformador. Esse poder do Evangelho, ele muda a existência, ele muda a vida, ele muda a motivação, ele muda as prioridades. É para esse lugar que eu estou te convidando, perto de Deus, na presença dEle, orando, escutando dEle, ouvindo aquilo que Ele tem para você, que é maravilhoso. Que você possa entrar aí nesse lugar.